Bom, boa noite a todos que estão presentes. A gente está iniciando mais uma aula de processo civil, a parte de procedimentos especiais, tá? Nossa segunda aula aí do novo semestre. Pessoal, eu queria dar alguns recadinhos antes de iniciar o conteúdo. Primeiro, em relação à pontuação de vocês, ao desafio nota máxima, tá? Eu sei que a gente estava com alguns problemas aí de acesso e provavelmente alguém ainda deva estar com problemas de acesso ao sistema, mas pelo que me foi passado, pelo menos o desafio nota máxima está aí atualizado com a questão de cadastro dos alunos. Então, eu vou pedir, se possível, que vocês entrem semanalmente, tá? Da mesma forma, vocês já estão acostumados já desde os semestres passados, né? Entrem semanalmente para fazer os exercícios, atividades, tá? O primeiro parece que é um simulado que vocês têm que fazer. Então, quem estava com problema, agora tenta entrar novamente, porque parece que foi já, que já foi ou está sendo completado aí essa questão do cadastro, tá, de vocês. Se alguém continuar, se persistir questão de instabilidade de sistema, de falta de acesso, tem ou procura a gente, mas como eu disse, a gente não consegue resolver a maioria desses problemas de questão que envolva tecnologia aí do sistema, né? Então tem que ser por via de chamado de vocês. Eu não sei se vocês conseguem abrir o chamado da mesma forma que eu faço, tá? Mas o de vocês, pelo que eu sei, é pelo telefone. A gente tem um site que a gente usa para fazer esse tipo de solicitação. E assim, até agora o que eu precisei eles resolveram. Então, talvez, se vocês procurarem a gente, eu possa, eu ou os outros professores, a gente possa abrir um chamado por esse site que a gente utiliza, tá? Pode ser que resolva de forma mais fácil do que pelo telefone que vocês utilizam, da central de relacionamento do aluno. Então, se tiver algum problema, avisa a gente que a gente tenta fazer dessa forma. Mas pelo que foi passado, já deve estar tudo normalizado. Tentem entrar nesse desafio nota máxima e resolver essas atividades para vocês conseguirem a pontuação mínima que é exigida até dia 15, salvo engano. Vocês têm uma meta aí de ter pelo menos 300 pontos, tá? Se não me falha a memória aqui, 300 pontos. Então é coisa rápida lá de exercício que vocês fazem. A gente também vai estar passando, os professores já passaram, eu vou passar até segunda-feira no máximo, uma listinha de exercício, creio que 5 questões aí de Mark X, tá? Valendo cerca de 500 pontos. Então, assim, vai estar bem tranquilo para vocês responderem. Agora não tem muito conteúdo, somente vai cair a ação de consignação em pagamento e a matéria de hoje, que é a ação de exigir contas. Então vai ser bem tranquilo, tá? Eu vou avisar pelo WhatsApp, porque nossa disciplina ainda não subiu para o sistema, está com problema, eles não estavam conseguindo achar a disciplina na grade. Então, eu creio que devo estar resolvendo aí nos próximos dias, espero também, né? Eu tenho as coisas para postar para vocês, vocês têm exercício para fazer e tudo mais. Mas eu imagino que quanto antes aí deve ter uma solução para isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para comentar. Eu creio que não. Era mais esse aviso do desafio nota máxima, que era o mais urgente aí. A gente precisa que vocês façam, tá? Não vou ficar cobrando toda a aula, porque vocês já sabem das obrigações também, já estão acostumados. As cobranças vão ficar mais em cima do pessoal do primeiro semestre. E Estão professor, ainda acostumando. Pode só falar. uma pergunta. No caso, a semana passada nós perdemos o desafio nota máxima. Tem como haver essa semana para a gente poder fazer ou como vai? Olha, eu não sei, realmente eu não sei se volta, se eles vão conceder o acesso do exercício passado, mas eu posso tentar verificar como que funciona isso. É que, como eu disse, eu não tenho nem acesso ao sistema que vocês usam lá para o desafio nota máxima, então eu não sei como que vocês fazem lá para resolver. Só sei a forma que acessa tudo, mas dentro do sistema eu não conheço. Mas eu vou tentar verificar isso daí.
Eu creio que se tiver a possibilidade, eles vão fazer sim, disponibilizar, né, a questão das semanas passadas. Na verdade, foi só uma semana, né, porque abriu dia 31. Foi uma semana que a gente Não, na perdeu, né? verdade, é essa semana, né? Eu acho que se vocês entrarem ainda hoje, deve ter acesso, eu imagino, porque se abriu dia 31, como estava previsto, foi segunda-feira. Então, tentem entrar ainda hoje, depois da aula. Eu acho que a aula não vai demorar tanto tempo assim. Então, tentem entrar ainda hoje, ver se consegue fazer alguma coisa. Eu não sei se amanhã fica disponível ainda. Vocês que fizeram nos semestres passados aí devem saber melhor que eu. Mas abril dia 31. Então, a gente está na primeira semana ainda. Aí, para quem não tiver Professor, acesso. Oi, pode falar, André. boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar, eu ainda estou ainda enroscada ainda na secretaria porque eu fiz um pedido de análise curricular de aproveitamento, né, lá dos estudos que eu vi na da Unigran. E aí eles me mandaram, fizeram lá uma análise e me mandaram a grade da análise e eu pedi uma contestação, não concordei porque tinha disciplinas que eles já haviam feito o aproveitamento no semestre passado e agora voltou para me cursá-la novamente. Então, eu disse que eu não vou cursar e eu pedi essa contestação. Só quem precisa fazer isso e mandar esse relatório de erro tem que ser a coordenadora, certo? Eu Sim, tentei mandar um e-mail para ela, o e-mail volta, está dizendo que eu estou bloqueada. E aí eu mandei um e-mail para o diretor, certo? sim, E só que eu estou preocupada, porque tem, né, o desafio aí, tem as atividades que é das disciplinas que são à distância, né? E sim. tudo tem prazo. E aí hoje eu chamei novamente o professor João e cobrei, né, sobre a minha situação. Mas eu vou esperar essa semana agora que entrar, se caso não resolva, eu vou ter que eu mesma tomar uma providência desse chamado aí, sei lá, fazer alguma coisa, porque senão a Sei, coisa vai sei. ficar enroscada. Você entendeu? Essa situação é complicada mesmo, porque aí você fica nem lá nem cá, né? Você não sabe se faz, Não, se não eu não faz. vou fazer mais de novo, professor. São 6 disciplinas que eu já cursei com 80 horas, sem que a carga Entendi. da Anhanguera é 60. Tá Sei. entendendo? Então eu não vou Mas cursá-la de novo. se você tem a documentação dizendo que já Já havia foi sido feito aproveitado, eu aproveitamento, acho que não vai ter sim, ano problema. Eu acho passado, que passado, é, entendeu? Então sim, agora porque só que senão já assim, é teria tudo que ter muito sido enrolado. negado na primeira chance já, né? Então eu acho que se É, aproveitou antes e agora o negócio reapareceu para você, eu acho que você tá eles entendendo? devem resolver sim. Mas tenta. A questão é o contato mesmo com a direção. Eu Eu acho vou que esperar vai te agora. Nessa encaminhar. semana eu já fiz o barulho todo. Vou esperar a semana que vem, que tem um feriado da segunda, então terça-feira É, eu cobro de novo, entendeu? Se eu ver sim, que não sim, vai ter resultado, eu vou dar um jeito. Apesar que esse documento da contestação é só a coordenadora que pode fazer isso. E o diretor entendi. assinar para liberar, você entendeu? Sei, Agora eu sei. não sei se ela está de atestado, se ela está normal trabalhando, não sei, porque eu chamei ela Sim. também, ela não me respondeu, Não, você entende? essa semana, pelo que ela passou pra gente, ela estaria de atestado. Mas aí, ao que Mas já tudo tem que ter indica, alguém no lugar dela para responder, né, professor? sim, sim. Então, no caso, como ela está de atestado, eu imagino que talvez até É que agora já é sexta, né? Mas talvez o diretor até pudesse fazer isso, né? Por conta da questão do É porque o que atestado. que ele tem que fazer? Nesse documento que a Anhanguera mandou, lá do pessoal da análise, eles têm que colocar essas disciplinas que já foram feitas aproveitamento do semestre passado e mais duas que passou batido no semestre Aham. passado, que eles fizeram, e pediram para eu entrar agora e pedir uma nova análise. Então tem que colocar todas essas disciplinas nesse papel, assinar pela coordenadora e pelo diretor e fazer um chamado, você entende? Sei, Só sei. É no que, assim, se sistema, eu pudesse deve ser no fazer, sistema eu que ela tem acesso, que é diferente do nosso. Cada um tem como se diz, uma hierarquia ali nos sistemas dentro da faculdade. Então tem algumas coisas que só a coordenação mesmo que consegue. uhum. Mas eu imagino Mas que eu no também máximo posso esperar muito, né, terça-feira ela professor? deva estar de volta já. E a coisa está correndo, né? E aí Então, depois eu mas vai decidi. fazendo, vai fazendo. Não sei em relação à minha
do professor Bruno. Não, professor, não entrou nenhuma disciplina do quarto semestre para mim. Tá tudo parado o negócio. Tá, Não tem sei. nada, entendeu? Então, assim, Aham. eu tô de mãos atadas, não posso fazer nada dentro do sistema, Sei. Não, em relação entendeu? ao que, assim, as disciplinas que estão nas mãos dos professores, eu acho que é mais tranquilo, porque a gente consegue retificar, por exemplo, depois que você tiver com tudo regularizado e tiver aparecendo na nossa lista dentro do sistema, então a gente vai conseguir lançar essas notas, mesmo que seja depois. Agora, Mas a e a questão ZI? são as disciplinas online e as ZI? disciplinas o desafio nota máxima, né? Mas eu imagino, se Isso, você tiver acesso ao desafio nota máxima, vai fazendo, as atividades que a gente for passando, você também sim, vai fazendo. A gente manda por WhatsApp, por e-mail, isso daí não tem problema, tá joia. Muito tá? obrigada, viu? Qualquer coisa eu lhe chamo no privado. Obrigada. Qualquer coisa você já pode chamar, mas eu imagino que até semana que vem a coordenação também já esteja de volta aí. Parece que era uma semana o atestado, e então acho que já dá para agilizar isso também. Porque se não Tá? dependesse nem da assinatura dela e do diretor, eu mesma faria, Já entendeu? tinha Eu feito, mesma, Sim, vixe, corro atrás e eu sou desenrolada. Mas o sim. problema é que tem que ter a assinatura dela e dele, entendeu? Ah, tá. Eu pedi Não, uma mas contestação. vai cobrando, não deixa passar muito não, ainda mais num caso Não, eu tô desse. cobrando todo dia, eu tô mandando Sim, e-mail, chamo aqui no privado, é, e, né, até, inclusive, eu falei com ela se ela estava trabalhando ou não, para mim não ficar incomodando, mas aí também não tive resposta. Eu fui lá e chamei o diretor, entendeu? sim, sim. E quem precisa sou eu, né, professor? Não, mas tem que ir atrás mesmo, né? Não dá pra, Mas dormir de como disse, touca não, porque igual meu professor falava, dormir de touca, né, vai perder sim, mesmo. Então, depois no final de tudo, é sentar no barranco e chorar, é. né? Não é o meu caso. Não, mas vai dar certo, sim. Pode ficar tranquilo, eu imagino que devam resolver aí. Pessoal, vamos lá então. Em relação às atividades aí, como eu disse para vocês, até segunda-feira eu devo estar passando uma listinha ali, nada muito difícil, tá? Questões fechadas, de objetivas, então é tranquilo. Só para vocês terem umas pontuações iniciais aí que já dá para ir fazendo. Aproveitando aqui o gancho que eu estava conversando com a Andrea, na aula passada, isso eu já vou falar agora porque as pessoas que perguntaram e também que vieram falar comigo depois estão aqui, que é a Cláudia. A Andrea perguntou isso, salvo engano, na aula, e a Cláudia falou comigo depois da aula. Em relação à consignação em pagamento extrajudicial, haviam perguntado em relação aos bancos, se seria somente possível fazer a consignação, né, o depósito nos bancos do Brasil e na Caixa Econômica Federal. E na aula, eu tinha falado besteira, porque eu realmente nunca havia visto essa denominação e não sabia mesmo que havia essa diferença de banco oficial para o banco comum privado ali que a gente tem. Então, realmente, depois eu pesquisei sobre essa questão específica e o banco oficial que se refere à legislação são bancos, não necessariamente somente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são os mais comuns, né, os maiores. Mas bancos oficiais são aqueles que têm a participação ou que são públicos, que são do poder público. Então, os mais comuns, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Pesquisando, eu vi que temos também um Banco do Nordeste, tem um Banco da Amazônia também, que são bancos públicos, então são considerados oficiais. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, e isso eu não sei em cada estado como que está a situação hoje, mas existem bancos também que são estatais, né? Estatais eu digo estaduais, né, na verdade. No estado de São Paulo a gente tinha Caixa Econômica Estadual também. Então era um banco considerado oficial, por ter essa participação do poder público, tá? Então eu não sei aí dizer em quais estados existem, enfim, eu já não fiquei pesquisando em todos os estados. Só sei que tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica Federal, eu vi que existem esses do Nordeste e da Amazônia, tá? São bancos considerados oficiais por conta de terem aí uma participação do poder público no seu gerenciamento ou serem públicos efetivamente.
Então, é só retificando, tá? O que eu falei na aula passada, para que vocês não confundam. A legislação, o Código de Processo Civil autoriza o depósito de consignação em pagamento extrajudicial, né? Por meio de bancos oficiais, que seriam esses públicos, né? Então, para a gente aqui na nossa realidade, no Mato Grosso do Sul, é basicamente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tá? Aí, em relação à não existência de um banco como esses, se na sua cidade não tiver um banco oficial, aí é onde se autoriza fazer depósito em bancos não oficiais, né? Que seria cooperativas, bancos privados, né? Então, isso se autoriza no caso da inexistência. Aí foi, inclusive, agradecer os comentários dos colegas, principalmente a Cláudia, que depois veio no privado mandar mensagem e realmente questionando isso. Isso é o que eu espero de vocês. Se por acaso vocês que estão estudando junto comigo tiverem alguma dúvida que não ficou clara na sala, na aula, ou então algum questionamento de alguma coisa que eu falei, posso falar coisa errada também, aí vocês me questionem, me procurem, porque talvez estudando a matéria como um todo, eu não me atentei a uma questão, a um ponto específico. Mas aí, se vocês procurarem maiores informações, eu posso sentar e verificar algo mais específico para sanar alguma dúvida, tá? Então é só fazendo essa retificação para que vocês não fiquem com a informação errada que eu tinha passado, tá bom? Vamos começar, pessoal, um assunto novo aqui, que é a ação de exigir contas. Vou compartilhar a tela para vocês. Acho que vocês devem estar vendo aí já, né? Então, a aula 2, que é sobre a ação de exigir contas. Novamente, eu vou ressaltar que eu vou me pautar basicamente por... eu já passei, né, as doutrinas para vocês, as que eu vou seguir. Mostrei, inclusive, acho que a imagem no na própria biblioteca virtual. Mas Humberto Teodoro Júnior, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, basicamente esses, tá? São autores bons para a gente seguir aqui o conteúdo. Então, vou seguindo na ordem que eles apresentam, tá? Que, por sinal, é a ordem do código também. Então, a gente vai para o próximo tema, ação de exigir contas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é? Agora já está escrito aqui, né? Mas alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Não é algo tão comum, né? Alguém já viu, já ouviu, já fez? Não? Bom, pessoal, então vamos lá. No final da aula eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Do conteúdo passado. Sem valer nota, mas vou fazer. Se der tempo também. Bom, a ação de exigir contas, pessoal, ela nada mais é do que o direito de uma pessoa de demandar um terceiro, uma outra pessoa que ela tem algum tipo de relação, para que essa pessoa ela exiba documentos, exiba as contas, efetivamente falando, tá? Que devem ser prestadas. Basicamente, sintetizando de forma bem genérica, quem tem o dever de prestar contas? Todo aquele que administra bens, negócios ou interesses alheios. Então, eu vou dar um exemplo, trouxe vários, na verdade, aqui para vocês, tá? Não é algo taxativo em lei, porque a própria definição mesmo de quem tem o dever de prestar contas é de toda pessoa que administra bens, negócios ou interesses alheios. Então, toda pessoa que tiver em sua posse ou em sua administração, que essa pessoa tiver cuidando de alguns bens, dinheiro, posses, enfim, propriedades, negócios, tudo que tiver em sua administração, em sua gerência, ela de certa forma, obrigada a prestar essas contas, né? As contas que se referem aqui o código e a doutrina, nada mais são do que
as receitas e os débitos ocorridos por conta daquele negócio, tá? Basicamente, pessoal, para que se busca, o que se busca, né, numa ação de exigir contas? É normalmente ter um fim de uma relação jurídica entre essas partes e verificar se há saldo ou crédito, saldo para pagar, né, ou crédito para receber dessa relação, tá bom? Então vai se buscar um fim dessa relação entre as partes e verificar, na maioria das vezes, né, a pessoa que está entrando com essa ação de exigir contas almeja um crédito que ela tem para receber, né? Mas pode ser o contrário também. A pessoa pode ter, inclusive, que pagar alguma coisa. Essa é uma ação, e a gente vai comentar melhor mais para frente, é outra dessas ações dúplices, né, de natureza dúplice, que tanto o autor quanto o réu podem fazer pedidos a respeito dela. Então, vai ser algo que você, por exemplo, tem essa relação jurídica e você não necessariamente vai ter que pagar alguma coisa no final. É, vai depender das contas, né? Vai depender do saldo final. E isso quem vai averiguar vai ser o juiz, vai ser por meio do processo, tá? Exige-se que, para que haja o interesse, acho que está até anotado mais para frente aqui, mas para que haja o interesse de exigir essas contas, tem que haver ali ou uma recusa de quem tem o dever de prestar, ou então um atraso, né, uma mora, ou ainda a discordância em relação às parcelas, ali ao saldo que ficou ao final. Então, vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar aqui uma situação de parceria agrícola. Não sei se todos sabem o que é parceria agrícola. Isso deve ser objeto aí de outra disciplina, mas enfim, parceria agrícola, ela nada mais é, e eu acho que aqui na região vocês devem ter até bastante contato com isso na vida prática, ela nada mais é do que uma relação, um negócio jurídico ali entre duas ou mais pessoas, né? Imaginemos o seguinte, alguém tem um imóvel e essa pessoa ela não pode ou não quer trabalhar naquele imóvel ou exercer alguma atividade produtiva nele. Para que ela não deixe esse imóvel parado, ela pega e faz uma parceria com um terceiro, uma outra pessoa que quer trabalhar, que quer plantar alguma coisa naquele imóvel. Isso pensando aqui num imóvel rural, né? Vai plantar alguma cultura ali, pastagens, alguma coisa de frutas, enfim, qualquer coisa. Então, por meio dessa parceria agrícola, estabelece essa relação em que o proprietário do imóvel e a outra pessoa, elas vão ser parceiras no negócio. Vão ser sócias, tá? Grosseiramente falando. Então, várias formas de estabelecer essa parceria existem, mas a mais comum é que haja a divisão, o rateio, tanto dos lucros quanto das despesas. E por conta da relação que se estabelece, alguém tem que ficar responsável por administrar os negócios, né, o patrimônio, inclusive. Geralmente é o parceiro que vai trabalhar no imóvel, ou que vai exercer atividade ali. Então a pessoa ela vai, por exemplo, no caso de pastagem, né? No caso de pastagem a pessoa vai realizar uma compra de novilhas, enfim, de gado, bezerro, vai fazer uma compra de 100 cabeças, vai ratear as despesas, metade do proprietário do imóvel, metade de quem está exercendo a atividade ali. Espera-se o tempo necessário, essa pessoa vai cuidando até chegar o momento da venda. A hora que faz a venda, vai ter um lucro, né? Vai ter uma receita para ser rateada também, na proporção que for estabelecido no contrato. Então, se for 50% para cada, 50% do lucro para o parceiro que exerce a atividade e 50% para o proprietário do imóvel, tá? Essa relação, pessoal, envolve, como a gente vem falando, uma certa administração ou uma gerência dos negócios por parte de uma das pessoas, tá? Geralmente é quem exerce a atividade de fato, né? Então, não vai ser a todo momento que o proprietário do imóvel vai ser procurado enfim, para exercer ali as atividades do negócio, já que ele muitas vezes faz esse tipo
de parceria para não ter que ter essa preocupação de estar a todo momento acompanhando a coisa, né? Mas à medida que uma das partes tem essa administração, essa gerência do negócio, tá, dos bens, já que tudo que está ali é dos dois, né? Então, por mais que tenha essa atividade, essa gerência maior de uma das partes, o lucro ele vai ser rateado, as despesas vão ser rateadas, né? Vão ser divididas. Então, caso esse sujeito aí, que é o proprietário do imóvel, não concorde com as despesas que ele vem pagando ou com o valor que ele recebeu de lucro, ele pode entrar e pode ajuizar uma ação de exigir contas, porque aí a outra pessoa ela vai ser compelida lá em juízo para comprovar tudo que teve de despesa, tudo que teve de lucro e verificar se o que ela está realmente repassando para o proprietário do imóvel é de fato verdade, né? É de fato aquilo mesmo que foi o combinado. Então, essa é a grande sacada aqui de exigir contas, né? É você poder exigir de uma pessoa que administra os seus bens, os seus negócios, que essa pessoa comprove tudo que ela está dizendo ali, né? Tudo que ela está te repassando. Nesse exemplo que eu dei, então, a pessoa que compra o gado, que, enfim, que lida com todo o negócio, ela vai ter que apresentar recibos, vai ter que apresentar notas fiscais, se houver, né? Todos os documentos ou toda a comprovação que se fizer necessária, para demonstrar preto no branco ali, falar, olha, gastei tanto, então metade das despesas é sua, metade é minha, tive tanto de lucro, metade seu, metade meu. Então é basicamente isso, tá? Mas não é o único exemplo, tá? Existem vários que a gente vai ler aqui. Então até aí tudo ok? Vocês entenderam então, né? Quem tem que prestar contas? Todo aquele que administra bens, negócios ou interesses alheios, tá? De outras pessoas. Vamos para os exemplos que a doutrina traz. Gente, existe, assim, uma infinidade de casos que podem gerar aqui essa obrigação de prestar contas, né? Ressaltando, né? É uma obrigação, só que além de um dever, né? Ela é um direito também. Então, tanto um quanto o outro, ele pode entrar judicialmente para ou exibir as contas ou exigir as contas, tá? A gente vai falar melhor já já. Mas vamos então para alguns casos que, ou a lei, aqui no caso, a maioria deles, a própria lei que exige, tá? Que já confere essa exigência da prestação de contas. Mas existem casos que não estão expressos em lei, mas como eu disse, basta essa situação fática para ensejar aqui uma obrigação desse tipo. E aí eu queria que alguém lesse os artigos para eu não precisar ficar falando toda hora também, senão vocês enjoam da minha voz. O primeiro caso que pode não, né, que gera essa obrigação de prestar contas é em relação ao tutor em face do tutelado. Alguém leia aí o 1755 do Código Civil. Pode ler. Só abrir o microfone e ler. Alguém, senão vou escolher. André, você pode ler esse artigo? 1755 do Código Civil. Tá, leio. E 1775? 55. Ah, espera aí. Diz assim: os tutores, Isso. embora o contrário estivessem dispostos aos pais dos tutores, são obrigados a prestar contas da sua administração. Isso, justamente. Vamos lembrar então que assim, os tutores, o que são os tutores, né? Basicamente, não sei se já tiveram essa parte da matéria em civil, mas são aquelas pessoas nomeadas ali, ou pelos pais, ou pelo juiz, enfim,
quando, por exemplo, os pais de um menor falecem, né? Os pais falecem, os dois não deixam nenhuma disposição, enfim, aí o juiz pode nomear um tutor. Ou os próprios pais podem nomear uma pessoa para exercer essa tutela sobre o menor, tá? Até que ele atinja ali a sua maioridade. Então, o que o artigo fala? Que eles são obrigados a prestar contas de tudo que eles administrarem, já que eles vão exercer ali a administração sobre os bens, né? Existem menores ali, no caso, que os pais falecem, às vezes deixam algum tipo de herança, ou enfim, alguns bens, e os tutores que são os responsáveis pela administração dessa massa de bens, de negócios, que agora pertence ao menor, né? Então, até que ele atinja ali a idade necessária, o tutor que vai ser responsável. E, buscando guarnecer os interesses do menor, a própria lei já estabeleceu que esses tutores são responsáveis, eles são obrigados a prestarem contas dessa administração, tá? Mesmo que os pais, pode ser o caso, né? Os pais deixaram ali um testamento, algum instrumento nomeando um tutor e isentaram ele de prestar contas. Isso não é válido, né? É nulo. A própria lei já estabelece que o tutor é obrigado. E ele vai ser obrigado a prestar contas em face de quem? Do tutelado. Então, tutelado é o menor, né? Ele pode chegar na sua maioridade ali, ou enfim, e exigir a prestação de contas em face do seu tutor. Então, o tutor tem que demonstrar tudo que ele teve de lucro, de gastos, tá? Para verificar se realmente houve uma boa administração, se não teve nenhum tipo de fraude, enfim. Também pode ser prestado, essas contas podem ser prestadas em face do juízo. Então, muitas vezes ocorre quando o tutor é nomeado judicialmente, né, pela via judicial. Então, o próprio juiz já vai determinar que ele deve exercer ali essa prestação de contas, tá? Aí o Ministério Público vai fiscalizar e tudo mais, para ver se está tudo certo, já que está mexendo com o patrimônio de outra pessoa, né? Mas, Segundo, professor, pode falar. nesse caso, o tutor tem que prestar conta ao tutelado ou um órgão superior que controla, regula, alguma coisa assim, o tutor. Então, o que acontece, né? Na maioria das vezes, Caroline, né? Na maioria das vezes, ele presta contas em face do próprio, digamos assim, do próprio poder público, que é representado ali pelo Ministério Público, pelo juiz, quando ele for nomeado judicialmente, né? Então, isso já acaba ocorrendo, periodicamente ali, o juiz pode solicitar isso do tutor. Mas a gente pode pensar no caso também de que o menor, enfim, depois de uma certa idade, ele suspeite ali que haja alguma forma de fraude em relação aos bens que são administrados pelo seu tutor, e ele próprio pode, se ele já tiver capacidade para isso, vamos pensar que ele acabou de fazer 18 anos, maior de idade, não corre prescrição, né, em relação a essas questões de menoridade, então ele pode demandar do tutor a, a prestação das contas, tá? Nada impede que o menor, na verdade já o maior, possa ajuizar essa ação. No geral, o que acontece é a prestação de contas exigida ali pelo próprio juiz, pelo Ministério Público, que estão envolvidos no caso da nomeação do tutor. Então, como é de interesse de menor, né, interesse público, então isso é feito já por exigência do juiz, do pedido do Ministério Público, tá? Não tem que, enfim, não depende de outra pessoa para isso, já que se está falando de interesses de uma pessoa menor. Não sei se era isso que você queria saber exatamente. Não, sim, é porque a gente vê muito casos de mãe que tem um filho e aí, de repente, o pai morre. Mas, assim, às vezes essa mãe não era casada e o pai deixa bens para o filho e ele é menor, Sei. entende? Entra nessa questão? Sim, pode entrar nisso também. Pode entrar.
Não sei se tem algo especificamente sobre esse caso aí, mas a mãe, ela exerce o poder familiar ali, né? Não precisa que ela seja, assim, judicialmente nomeada enquanto tutora, já que ela tenha a guarda, ou, enfim, a não ser que ela não tenha, né? Mas pelo fato de ser mãe, ela já depende do caso, na verdade, mas vamos pensar que ela já tem a guarda, que ela já exerce ali esse poder familiar sobre o menor, que ficou órfão de pai. Nesse caso, ela, por ela estar administrando os bens do menor, ela teria que prestar contas, tá? Então Ah, isso já entendi. pode inclusive ser exigido ou requisitado pelo Ministério Público se chegou a. É que necessariamente vai ter um processo, né? Então o pai falece ali, vai correr o inventário e tudo mais, né? Então, muito provavelmente isso já vai ficar consignado lá no processo, já que ela é obrigada a prestar essas contas, tá? Ah, entendi. Até que o menor atinja ali a sua maioridade e possa ele próprio exercer os seus negócios, seus bens, né? Desfrutar diretamente. Mas eu conheço um caso de uns parentes distantes, assim, da minha família, que, no caso, a pessoa ficou órfã de mãe, só que quem administrou os bens e tudo mais foi um tio, tá? Então ele era tutor. Aí ele chegou a prestar contas, ele prestava, na verdade, contas, salvo engano, uma vez por ano em juízo, por conta dos bens que a mãe havia deixado e tudo mais. E era um caso parecido com o que você relatou. Os pais não eram casados, só que quem ficou com a tutela, enfim, a guarda foi um tio, não foi o pai, tá? Mas geralmente, nesses casos de menores, é o próprio juiz, o Ministério Público, que exige as contas, tá? Deixa eu aceitar alguém que tá entrando aqui. Professor, no caso, se o tutor aí, ele gasta todo esse patrimônio aí, que ocorre? Ele vai ser responsabilizado, né? Ou o próprio Ministério Público, ou se o menor, depois de atingir a sua maioridade, enfim, mas o próprio Ministério Público, se verificar que há algum tipo de fraude ou enfim, de mau uso aí desse patrimônio, primeiro, ele pode ser destituído aí dessa tutela, e o juiz pode nomear um outro, e também ele com certeza vai ter que arcar com a questão patrimonial, né? Ele vai sofrer um processo, enfim, e aí vai tentar conseguir esses valores que foram, enfim, que o tutor utilizou ou pegou para si, vai tentar se reaver os valores, né? Para o menor não ficar no prejuízo. A não ser que não consiga, né? Que ele não tenha bens, que ele pegou, gastou e não tem mais bens de onde tirar, né? Aí não tem o que fazer, mas pode se resolver na questão da esfera criminal, mas no geral, a primeira coisa que vai ser feita é destituir esse tutor desse poder de tutela, vai nomear uma outra pessoa para evitar que haja maiores prejuízos. E aí o próprio Ministério Público pode atuar em defesa do menor, ou o novo tutor também, né? Pode representar o menor em juízo para exigir que seja reparado esse dano, né? Praticado pelo tutor antigo, tá? Seria isso. Assim, é difícil algo do tipo, porque quando ocorre essas coisas, a pessoa ou não tem patrimônio, ou já desvia em questões de dinheiro, sabe? Aí fica mais complicado. Mas é por isso que é interessante a atuação do MP, principalmente, nesses casos em que envolvam menores. Porque se não houver uma fiscalização por parte de um órgão do poder público, olha, é complicado, porque por mais que seja família, mas você nunca sabe, né? Então a pessoa pode fazer esses desvios aí de patrimônio, enfim, é bem complexo a relação. E aí entram questões de família no meio, né? Porque pode ser que outros parentes desconfiem, mas não vão denunciar por algum tipo de medo, enfim, é complicado. Mas aí é por isso que
o MP ele pode atuar nesse sentido, né? A pessoa vai ter que comprovar, olha, teve tanto de gasto, cadê o documento comprovando, né? Ou se não tem documento, comprova de outra maneira, mas tem que dar o jeito. Senão, se o juiz não aprovar as contas, ele pode sofrer alguma sanção, né? Desse tipo que eu comentei aí, de perder o poder de tutela, de ser responsabilizado pelos atos que ele praticou, enfim. Mas é isso daí. Pessoal, vamos seguindo então. Alguém pode ler o artigo 33 do Código Civil, que vai tratar de um outro caso, que é o sucessor provisório em face dos bens do ausente. Quem pode fazer a Eu leitura? posso, professor. O descendente... Tá dando para ouvir? Tá, pode falar. O descendente, ascendente ou cônjuge, por sucessor provisório do ausente, fará todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Isso. Então, pessoal, observem justamente isso. Ó. A própria lei vai fixar a obrigação de prestar contas anualmente pelos sucessores provisórios, né? E aí vocês já devem ter estudado a questão da ausência, né? Devem saber melhor que eu aí como que funciona a questão desse procedimento. Mas, em síntese, uma pessoa, para ser declarada ausente, tem que se esperar um prazo, né? Nesse prazo, podem ser nomeados sucessores provisórios, tá? Provisório por quê? A pessoa pode aparecer e aí, enfim, não vai ser mais declarada ausente. Então, eles são sucessores provisórios e, nesse meio tempo, eles podem administrar e podem utilizar aí os frutos, enfim, dos bens que estiverem que eram do ausente, né? Enfim, que são dele ainda até que se decrete a ausência definitiva. Mas o que acontece? Para se evitar justamente essas questões de desvio, de fraude nos bens, nomeia-se aqui o sucessor provisório, mas ele fica condicionado à prestação de contas anualmente em face do juiz competente, que é o juiz de onde vai estar correndo o processo de ausência, né, para declarar a ausência, durante todo o tempo necessário. Então, anualmente, ele vai ser lá intimado para apresentar as contas. Olha, recebeu tanto de aluguel, por exemplo, recebeu tanto de aluguel, mas teve gastos com despesas de reformas, tudo mais. E aí ele vai informando, né? Tudo que ele gastou, tudo que ele recebeu, e aí o juiz vai aprovar ou não essas contas, né? Vai verificar se tem comprovação, se está tudo dentro da normalidade, tá? Outro caso é do inventariante e do testamenteiro. Inventariante é aquele que é nomeado ali num processo de inventário para poder gerir também, né, administrar os bens do espólio, né, que é a massa ali de bens da pessoa que faleceu até que haja a sucessão definitiva mesmo. E o testamenteiro é a mesma coisa, só que em relação ao testamento, né? A pessoa que é obrigada, que fica encarregada, aliás, de abrir o testamento, executar todas as disposições, né? E ambos têm que fazer aqui essa prestação de contas, são obrigados, tá? O inventariante, testamenteiro, eles têm que apresentar também por força de lei aqui. Alguém leia aqui o 2020. Posso ler? Pode? 2020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam desde a abertura da sucessão. Tem direito ao reembolso dos
das despesas têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. Isso. Já leu o outro também, que é o 668? 1980. Isso. 1980. Aqui, 1980. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentárias no prazo marcado pelo testador e a dar contas do que recebeu e despendeu, subsistindo sua responsabilidade enquanto durar a execução do testamento. Sim. Então, notem que enquanto tiver aí, no caso, tiver as disposições ainda do testamento, elas estiverem sendo realizadas, ou o inventário ele estiver em andamento, né, que não for efetivamente transferido esses bens que eram do decujus, do falecido, para os seus herdeiros ou os que receberam por testamento, tanto o inventariante quanto o testamenteiro, eles são obrigados a prestar contas para o juiz. E o juiz vai fixar o prazo que entender necessário, mas durante o processo, ou pelo menos uma vez ao final do processo, ele vai ter que dar contas daí do que do que ele recebeu, do que ele gastou, tá? Porque assim, vocês imaginem, né? A pessoa ela fica a cargo de administrar alguns bens. Imóveis, principalmente, dão um gasto, né? É IPTU, é conta para pagar. A pessoa ela vai ter que tirar do bolso ou dos próprios rendimentos que esse imóvel, esse bem, ele dá, né? E para que não haja prejuízo para o espólio, para os herdeiros, fixou-se essa obrigação de prestar contas, justamente para evitar, né, que alguém saia na vantagem aí na situação. Apesar de enfim, eles terem o encargo, eles também não são obrigados a tirar do próprio bolso e, enfim, sair no prejuízo também, né? Ficar sem receber. Então, eles vão aí ter as despesas e também vão ter os lucros, e isso vai ter que ser verificado se há saldo que eles ainda têm que receber do espólio ou se eles necessitam de pagar alguma coisa, né? Talvez eles receberam algum fruto do espólio, mas não repassaram no processo, então eles têm que pagar, tá? Outros Professor, casos, pode falar. o inventariante e o testamenteiro é a mesma, pode ser a mesma pessoa? Ah, olha, é que no Não, por caso, exemplo, o inventariante é quem dá entrada no inventário, não é? não necessariamente quem dá entrada, né? Mas vai ter que ser, geralmente algum dos herdeiros, tá? Geralmente quem dá entrada, mas não é uma regra, tá? O juiz pode Uhum. nomear outra pessoa. Alguma pessoa que se dispõe, né? Geralmente se dispõe a administrar esses bens e a resolver todos os trâmites do processo. Então já geralmente é quem dá entrada mesmo. É que quando ocorre de dar entrada em todo mundo em conjunto, então alguma das partes vai ter que se manifestar ali dizendo que tem interesse em ser nomeado enquanto inventariante. Se todo mundo tiver de acordo, ok, fica nomeado quem eles decidem. Se tiver alguma discordância, aí o juiz vai verificar quem é o mais apropriado aí. Mas, geralmente, quando tem testamento, é o testamenteiro que resolve toda a situação que o testamento demanda, né? Então, se a pessoa teve um testamento, esse testamento ele vai depender da modalidade, mas ele vai ter que ser aberto. Então, enfim, ou em juízo ou não, mas vai ter que ser aberto e o testamenteiro que vai cumprir. Se o, Ah, sim, entendi. se no testamento ficou expressamente lá convencionado não, né, determinado que o testamenteiro vai realizar, enfim, a entrega de tais bens para tais pessoas. Aí ele vai ter que fazer isso, tá? Talvez tenha prazo. Olha, depois de tantos anos, o testamenteiro tem que, enfim, passar tal bem para tal pessoa. Aí é bem, assim, bem livre, né, a questão do testamento. Vai depender do que foi escrito
pela pessoa que faleceu. Mas, no geral, o testamenteiro, se tiver um testamento, geralmente as pessoas já colocam que o testamenteiro que é responsável por tomar conta e administrar de tudo, tá? Porque geralmente uma pessoa de confiança da pessoa que faleceu, né? Então, geralmente é ele que vai abrir esse testamento, ou inventário que seja, para fazer todos os trâmites. Então, pode ser um herdeiro, ou, enfim, quem for nomeado, né? Eu não me lembro ao certo agora de cabeça aqui os impedimentos do testamenteiro, mas isso também vocês vão estudar na questão de direito de família, tá? Mas só para a gente ter um entendimento no momento aqui para a matéria, é aquela pessoa, tanto o inventariante quanto o testamenteiro, é quem administra os bens até que o processo termine ou que as disposições do testamento sejam cumpridas, tá? Então, o que vocês precisam ter em mente, pelo menos para esse conteúdo, é isso daí agora. Então, ambas essas pessoas, elas podem ter aqui que prestar contas, né? Elas têm, na verdade, prestar contas, e isso pode ser exigido de qualquer dos herdeiros, tá? Qualquer herdeiro que se sentir ali lesado ou tiver alguma fundada suspeita, pode chegar e exigir essas contas, tá? Ou, no caso, quando tiver já um processo judicial, o juiz já vai solicitar isso no próprio processo mesmo, já vai exigir que a pessoa apresente essas contas, né? Se é que teve, né, alguma despesa, Doutor, algum gasto. Às vezes nem sempre a pessoa tem despesa ou lucro com os bens do espólio, né? Pode falar, quem é? Valdinei aqui. No caso, às vezes pode estar descrito no testamento já quem que vai gerenciar a situação aí ou não? Geralmente já se nomeia no testamento, no próprio testamento. Quem é que vai ser o responsável, tá? Por toda essa situação. Então, a pessoa, quando ela vai fazer o testamento, ela já coloca alguém da sua confiança para fazer que o testamento seja cumprido, tá? Então, geralmente já figura aqui. Inclusive, pode ser mais de uma pessoa, não precisa ser necessariamente uma só, tá? Mas são essas pessoas que vão ficar responsáveis por cumprir a última vontade do falecido, tá? Ô, professor, É basicamente isso. professor, Pessoal, outro caso. Alguém está falando? Tá um som baixo, não sei se é pergunta. Israel, quer falar alguma coisa? isso. Um credor também pode ser inventariante. Pode. Pode sim, boa observação. No caso, pode ocorrer que, vamos pensar num exemplo que os herdeiros não querem abrir o inventário. Eles Correto. sabem que a pessoa... Oi? É isso aí mesmo. Sim, as pessoas às vezes já têm conhecimento que existem dívidas, né, do falecido e os herdeiros não abrem o inventário, enfim, no prazo que se estabelece e tal. O credor, ele é um dos legitimados a ajuizar a ação e, inclusive, pode ser nomeado inventariante. Mas, assim, não, eu particularmente não conheço nenhum caso específico disso, mas eu imagino que ocorra com uma certa frequência, justamente por conta das pessoas quererem evitar o pagamento de algumas contas aí que o espólio deveria pagar, né? Eu conheço o Oi? meu caso, professor. O meu Seu caso, eu caso? abri inventário. Eu fui Ah, tá. Pode falar. No meu caso, eu fui um inventariante. Em uma situação dessas aí que o senhor tá colocando. Sim. Como credor, então. Isso, eu fui inventariante como credor. Ah, interessante. Eu particularmente nunca vi mesmo, mas eu imagino que ocorra com uma certa frequência, por conta dessa manobra aí dos herdeiros, né, de querer evitar o pagamento de dívidas contraídas pelo falecido. Mas Sim, mas é sim, correto. possível mesmo, tá? Bom, vamos lá então continuar. Outro caso, tá, pessoal? Eu coloquei aqui alguns mais frequentes e tal, só para dar exemplos. O mandatário em relação ao mandante.
Eu não vou ler aqui, mas enfim, vocês já sabem que nesse artigo tem a fundamentação lá. O mandatário em relação ao mandante. Vamos imaginar o exemplo de vocês quando forem advogados, tá? Vocês, enquanto advogados, são mandatários, né? Depois que tiver uma procuração, são mandatários do seu cliente. O que pode acontecer? Vocês, ao decorrer do processo, podem ter que administrar ali pelo menos os interesses, mas pode ser que vocês administrem também dinheiro, né? Vocês vão ter que receber valores, da quitação e tudo mais, depende do caso. Mas eu vou citar um exemplo de um amigo meu, não é advogado, no caso era o cliente. Ele teve um processo contra uma empresa de indenização por danos morais, e o advogado, no final, queria repassar um valor para ele menor do que era devido, tá? Não é aqui da cidade, tá? Não tem problema eu comentar, mas é lá da minha região. Aí ele veio me procurar, falando que tinha visto no processo que o valor era maior, mas o advogado falando que não, que o valor era menor. Aí eu olhei também no processo, o que aconteceu? A empresa apresentou uns cálculos e o advogado concordou, e o valor era menor do que o devido. O que ocorre? Ele não tinha autorizado em nenhum momento, né, que o advogado fizesse isso. Ele também não poderia sair lesado. Mas o valor dele estava fixo lá nos cálculos. Na verdade, o valor que saiu um pagamento a menor foi dos próprios honorários do advogado. E ele queria descontar do meu amigo, que era cliente dele. Vamos imaginar a situação de que esse advogado se recusasse a fundamentar, né, o porquê que ele não passaria um valor correto, né, que ele não passaria o valor exato. O meu amigo, que era o cliente dele, na condição de mandante, né, de tendo seus bens aí administrados pelo advogado, que é o mandatário, ele poderia entrar judicialmente, né, ajuizar um processo como esse para exigir a prestação de contas. E aí lá o advogado teria o prazo para se justificar e o juiz decidiria se o que ele está dizendo, o que ele está alegando é correto ou não, tá? Então, quando forem aí advogados, procurem também agir com a máxima, assim, o máximo cuidado também, tá? Se efetuarem pagamentos, guardem sempre os comprovantes, né? E ajam da melhor forma possível, tá? Porque podem ser objeto também, alvo de ação de exigir contas. É que o que acontece na maioria das vezes, o advogado fala uma coisa, a parte é muito simples ou não tem tanto conhecimento, e fica por isso mesmo, né? Isso ocorre muito. Mas só outro exemplo do que pode ocorrer. A letra E aqui. Detentor da guarda unilateral dos filhos. É um caso bem interessante que, inclusive, há pouco tempo atrás, os tribunais vinham negando, tá? Vamos imaginar o caso de que uma mãe ou um pai detenha unilateralmente a guarda de um filho menor. O outro, né, o cônjuge ou ex-cônjuge, na verdade, né, o genitor ou genitora paga um valor relativo a alimentos e suspeita que esse detentor da guarda esteja gastando dinheiro à toa, né, ou não esteja revertendo em favor do menor, né, que é o objetivo da coisa. A lei já falava, no artigo 1583, parágrafo 5º, já estava expresso que essa situação era possível, né? O outro genitor poderia exigir aí as contas, né, do que estava sendo gasto. Só que os tribunais vinham negando, tá? Vinham negando isso há tempos. E agora, recentemente, salvo engano, em abril ou maio deste ano, houve uma decisão do STJ, dizendo que sim, que o outro genitor pode, a depender do caso concreto, se tiver uma fundada suspeita e tudo mais, de que haja de que não esteja sendo revertido em favor do menor o valor dos alimentos, ele pode exigir da outra pessoa as contas, tá? Então a pessoa teria que prestar contas do que recebe, do que gasta e tudo mais. Então é bem interessante, depois procurem no site do STJ, tem no Conjur também uma notícia, dei uma olhada, é bem interessante, tá? É bem recente essa decisão do STJ. Outra hipótese, o administrador frente à questão da massa
na insolvência, tá? Aqui o exemplo é do caso de insolvência civil, tá? Que o juiz também nomeia um administrador para os bens da pessoa que é insolvente, mas a gente também tem os casos de falência, né? O administrador ali no caso da falência, ele também pode ser compelido a prestar contas para os credores e tudo mais. Curador na herança jacente, tá? É uma herança que, por exemplo, não tem dono, né? Não tem ninguém que seja herdeiro ali aparentemente de um primeiro momento. O juiz pode nomear um curador, alguém que vai ser responsável por administrar essa herança até que seja dado um destino a ela. Ele também tem que prestar contas, geralmente em face do próprio juízo, né? Depositário judicial, aquela pessoa que é nomeada pelo juiz para receber, para guardar alguma coisa consigo, no decorrer de algum processo, por exemplo, e essa pessoa também é obrigada a prestar contas, tá? Se forem valores ou, enfim, alguma coisa que dê algum lucro ou que gere alguma despesa, pode ser que ela tenha que prestar contas. Como eu disse, é um rol não taxativo, então existem outras, podem não, né? Existem outras possibilidades que não estão aqui. São os exemplos, assim, que a doutrina aponta como mais comuns, mais frequentes. Existem também os casos de sociedades, né, empresariais, que também, quando elas são administradas por algum dos sócios ou algum administrador, essa pessoa tem que prestar contas. Geralmente ocorrem assembleias anualmente ou, enfim, com uma frequência menor, mas ocorrem condomínios também que são administrados por administradoras, ou pelo próprio síndico, tá? Então, essas pessoas que gerem esse patrimônio de outros, elas têm que prestar as contas quando solicitadas. Pessoal, vamos então para falar um pouco da própria ação, né? E em seguida dos procedimentos, que é o que a gente tem que demandar um pouco mais de atenção. Primeiro, existem duas possibilidades nesses casos que envolvem administração de patrimônio de outra pessoa. A primeira delas é quando a própria pessoa ela se voluntaria, né, a exibir as contas. Então, voluntariamente, a pessoa, vamos imaginar aqui o caso da parceria agrícola que eu dei de exemplo. O próprio parceiro ele se oferece já para prestar essas contas, tá? Nesse caso, vai correr pelo procedimento comum, tá? Mas vamos por partes. Tem essa possibilidade, já que a pessoa, ela, além do dever, ela tem o direito de exibir essas contas, tá? Muitas vezes procurando se resguardar aí de futuras ações judiciais ou, enfim, ela quer provar mesmo que está tudo certo, que está tudo ok, que não tem nada devendo, ou muitas vezes que ela tem algum saldo para receber, né? Então, ela pode ir judicialmente e exibir as contas, tá? O outro caso, que é o que a gente vai se debruçar hoje, é a possibilidade de exigir as contas. Então, você, enquanto pessoa que tem os bens administrados ou geridos, você tenha o direito de exigir que essa pessoa ela preste informações, preste as contas necessárias para que se verifique ali se tem um saldo a cobrar, um saldo devedor, enfim. Em relação a esse primeiro caso, no processo civil antes do CPC atual, ambas eram no procedimento especial. Hoje, com o novo código, esse caso aqui de exibir contas, ele foi para o procedimento comum, tá? Então, não é mais procedimento especial. A gente se concentra somente aqui na ação de exigir contas. O que eu já disse, né? No primeiro caso, há um manifesto interesse do autor em ver-se livre do seu encargo, tá? Além de eventual cobrança de saldo a seu favor. Então, geralmente isso ocorre por conta disso. A pessoa tem um saldo para receber e ela vai e demonstra aquilo e pode cobrar judicialmente, se for o caso, por meio do procedimento comum que ela deve exibir as contas. E, pelo contrário, a ação de exigir contas ficou no procedimento especial, tá? Já mencionei isso também. Ela tem um caráter dúplice. O que isso significa? Tanto o autor quanto
o réu, eles podem fazer pedidos em relação a essas contas, tá? O réu não precisa apresentar uma reconvenção para que ele consiga cobrar algum saldo. Então, basta que ele que fique verificado na sentença que o réu tem um saldo para cobrar, para receber, ou que tenha que pagar. Então, qualquer uma das pessoas pode atuar ali enquanto autor ou réu ali, né, formulando pedidos em face desse tipo de processo. E ao final, quando tiver uma sentença, se chegar a esse momento, quem tiver saldo a receber já tem um título judicial para que haja a possibilidade de execução, tá? Por meio do cumprimento de sentença. Esqueci de mencionar, pessoal. Quem quiser acompanhar pelo código, artigo 550 até 553, tá? É bem curtinho a matéria lá no CPC. Em relação aqui, ó, um ponto importante. Em relação ao interesse de agir, né? Ele somente, pessoal, ele somente é caracterizado se houver recusa, mora, ou então se você discordar das contas que foram apresentadas, das parcelas, enfim. Então não adianta você chegar do nada e entrar com um processo eu ia falar de retificação, de exigir contas, tá? O juiz vai verificar que não tem interesse de agir, pode até ter legitimidade por você estar nessa relação ali com a pessoa que é obrigada a exibir essas contas, pode haver legitimidade, só que pode faltar o interesse de agir. Então você tem que demonstrar que a pessoa que teria que exibir essas contas, que prestar as contas, ela se recusou, ou ela atrasou nessa prestação, ou você discorda do que ela apresentou. O exemplo que eu dei, se eu me recusar, enquanto parceiro agrícola ali, recusar a prestar contas, ou eu prestar umas contas e a pessoa discordar de mim, aí já surge o interesse de agir para uma ação judicial deste tipo, tá? Israel, quer falar alguma coisa ou é daquela hora que você está com a mão levantada? Ah, tá levantada, professor. Desculpa aí. Tá, não tem problema. É que às vezes eu não fico vendo a todo momento aqui no aplicativo, porque eu abro o Word, né? Mas se alguém quiser falar, pode abrir o microfone e já interromper. Vamos para o procedimento, então. Como que essa ação, ela segue, né? Como que ela se inicia e como que ela termina? Vamos lá, aqui eu vou pedir uma especial atenção, porque apesar de assim não ser tão complexo, mas tem vários detalhes e procedimento especial é isso. Cada tipo de procedimento é de um jeito. Então é muita atenção para vocês saberem onde localizar no código e ter um panorama geral. Não vou querer que vocês decorem tudo numa primeira passada de olhos, né? Mas o importante é que, para fins de vida profissional, vocês saibam pelo menos como procurar isso no código e como proceder, né? Existem nesse tipo de procedimento duas fases. A primeira, apesar de ser um único processo, tá? Então, novamente, aquela distinção ali, né? De fase, de procedimento, processo, tá? Não são dois processos, são duas fases distintas em que na primeira vai ser apurado o direito do autor em exigir essas contas, tá? Então o juiz vai examinar se há legitimidade, se há interesse de agir para exigir essas contas do réu, né? Acabou a primeira fase, vai ser examinado o conteúdo das contas que o réu vai ou não prestar e se há saldo a favor do réu ou do autor, enfim. Ou se não há saldo, né? Pode ocorrer também. Mas então tem essa distinção, pessoal. Tenham em mente isso. Primeira fase. Primeiro verifica-se se há o direito e depois como é o direito, né? Primeiro, se a pessoa tem o direito de exigir as contas e depois se as contas prestadas ou que o autor mesmo, vocês vão ver que pode apresentar, dependendo do caso, se estão corretas, se estão erradas, enfim, se vai ter saldo sobrando, se vai ter crédito para receber, tudo isso na segunda fase.
A gente vai ver depois como que são separadas, mas basicamente, já adiantando, por meio de uma decisão interlocutória, tá? Com força de resolver o mérito em parte, e a gente vai falar disso já já. Tem natureza cognitiva. O que significa isso? Que é natureza de conhecimento, tá? Você não está executando nada. Você primeiro está verificando qual o seu direito ali, né? Para depois você, se for o caso, executar. Então, tem a natureza cognitiva. A inicial, basicamente, deve cumprir os requisitos gerais que a gente já mencionou na aula passada. Qualificar as partes, o endereçamento, toda aquela questão que vocês vão estudar também em procedimento comum, tá? Ou teoria geral, enfim. Mas deve cumprir os requisitos gerais do 319. A citação do réu, depois da inicial, o réu já é citado para apresentar as contas ou contestar a ação. E aí a gente tem várias, deixa eu ver quantas aqui, 1, 2, 3, 4 formas aí que o réu pode se manifestar ou não no processo, né? Então vamos lá. Entrei com o processo, apresentei a inicial, os documentos, tudo, demonstrei que há o meu interesse, a legitimidade no processo, o réu vai ser citado, o juiz dá o despacho, determina a citação do réu para apresentar as contas ou contestar no prazo de 15 dias, tá? Primeira atitude que o réu pode tomar. Isso daqui não é uma ordem, tá? São só possibilidades que a gente vai explorando. E até por isso que eu coloco em letra A, B, C aqui, para não dar ideia de sequência, tá? Mas são possibilidades. O réu pode apresentar as contas e não contestar a ação, tá? O que acontece nesse caso? Está verificado aí que a pessoa realmente concordou que ela tem o dever de prestar as contas, já que ela nem contestou o processo. Então, vai ser passado à fase seguinte, que é verificar qual o valor correto dessas contas, se tem saldo, se não tem, tá? Então, acabou a primeira fase aqui. Outra possibilidade é de apresentação das contas e também de uma contestação, ao mesmo tempo. Nesse caso, pessoal, como o réu apresenta as contas, já tem um reconhecimento tácito aqui do dever de prestá-las, tá? Então não vai mais ser discutido se ele tem ou não o dever de prestar contas. Também vai passar a fase seguinte, que é verificar o teor dessas contas, tá? E o juiz também vai apreciar o que foi alegado pelo réu na contestação. Então já inicia outra fase porque ele apresentou as contas, tá? Então já tem esse reconhecimento de que realmente o autor tem o direito de exigir e o réu, como ele apresenta as contas, ele tem o dever de prestar, tá? Então vai depender muito da estratégia aí que o advogado do réu está tomando, né? Depende do que ele quer fazer. Outra possibilidade, ele não apresentar contas e nem a contestação. Aqui é revelia, né? Então ele nem se manifesta no processo. Ele foi citado regularmente, mas não se manifesta, passou o prazo, foi certificado, não teve manifestação nem as contas. Então, já disse, ocorre a revelia e o juiz já pode decidir o mérito antecipadamente. Tá? Ele vai julgar já de acordo, se o processo já estiver devidamente instruído ali no momento, ele pode julgar o mérito. Se o juiz proferir uma decisão acolhendo o pedido, nessa primeira fase, ele vai conceder ainda um prazo de 15 dias para o réu apresentar as contas, mesmo no caso de revelia, tá? Vai se dar aqui esse prazo. O que vai acontecer? Se ele não apresenta, já que, como é revel, pode ser que ele nem apresente, mas isso não vai impedir que ele apresente, tá? Se ele não apresenta as contas, ele também não vai poder impugnar as que forem trazidas pelo autor. Então, vai acontecer dessa forma. O réu ele é intimado para prestar contas, não apresenta. O autor ele é concedido, né, a faculdade ali, se ele quiser, de apresentar as contas meio que no lugar do réu. Ele vai apresentar na medida do possível. Como o réu não apresentou as contas que ele tinha que apresentar, ele também não vai poder impugnar. Então, se o autor colocar lá valores que, por um acaso, sejam maiores, assim, ou sejam desfavoráveis ao réu, ele não vai poder impugnar mais, tá?
O juiz até pode determinar alguma perícia, se ele realmente tiver algo escancarado ali que está em desacordo com a situação. Mas se for algo que passa despercebido ali, o autor sai no lucro, né? Porque o réu não vai poder mais se manifestar. Outra possibilidade, do réu oferecer contestação e não apresentar as contas. Então a ação ela vai passar a percorrer o rito comum, tá? Porque o que ele vai alegar na contestação? Só para situar vocês. No geral, é que ele não tem o direito, não tem o dever de prestação de contas. Como que o juiz vai descobrir se tem ou não? Por meio do procedimento comum, da instrução, né? Vai ser determinada a produção de provas e tudo mais. Então é por isso que ele meio que percorre o rito comum até ficar provado se tem ou não o direito ali, o dever também de prestação de contas, tá? Então todas as provas são admitidas. O juiz vai verificar se o réu tem ou não razão dessa recusa em prestar as contas. Se a recusa ela não for legítima, ou seja, o réu realmente tinha que prestar contas, mas não prestou, ainda vai passar para a segunda fase, que vai ser a próxima etapa, né, que a gente vem falando. O juiz, ele dá para encerrar a primeira fase e passar para a segunda, pessoal, ele profere uma decisão interlocutória. Vocês, não sei se já provavelmente não tiveram esse conteúdo ainda, mas o que ataca uma decisão interlocutória é um recurso de agravo de instrumento, né? A depender do caso ali. Então, nesse caso, em que há uma resolução parcial do mérito ali por meio de uma decisão interlocutória, não é apelação nem nada. É agravo de instrumento que você tem que utilizar se quiser recorrer. Tá? Tem os prazos, tem enfim, a forma tudo certinho no código. Então, cabe o agravo de instrumento. E do mais, se ficar superada essa questão aqui da primeira fase, vai iniciar a segunda. Lembra que eu falei, a segunda fase, nada mais, nada menos do que decidir se as contas são boas, se as contas são ruins, que é até a nomenclatura que se utiliza na doutrina, né? Mas se o que apresentou de contas está correto ou não, e se há algum saldo. Se não for reconhecido o direito do réu em prestar contas, ou seja, teve ali a contestação, o réu se recusou, demonstrou que realmente ele não tem o direito, não tem o dever de prestar contas. Aqui até seria melhor dever, tá? Dever do réu em prestar contas. O que o juiz vai fazer? Vai julgar já improcedente essa ação, tá bom? É improcedência por conta que o réu não tem o dever de prestar contas, tá? É simples. Nessa primeira fase, verificou que o réu não tem direito, o dever de prestar contas, julga improcedente o pedido do autor. Se ele tiver o dever, passa para a segunda fase, que vai verificar quais as contas ali que estão corretas ou não. Tudo certo nessa primeira fase do processo, que é onde vai verificar se há ou não o direito? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos interrompendo. Bom, iniciando a segunda fase, como eu já disse, já mencionei, o réu é intimado novamente aqui para apresentar contas no prazo de 15 dias, porque realmente já foi verificado que ele tem o dever de exibir essas contas, né, de prestar contas, então o juiz vai novamente intimá-lo a prestar as contas. Se ele apresentar as contas que eles são cabíveis aqui, o autor ele novamente vai ter a oportunidade de manifestar. Então, naquela lógica, né? O réu apresenta alguma coisa, o autor tem o direito de também se manifestar. É mais ou menos como na lógica do procedimento comum aqui. Mas já iniciando a segunda fase, então, apresentou as contas, o réu, né? Apresentou as contas, o autor se manifesta no prazo de 15 dias, ou também fica inerte. Se ele não falar nada, se ele ficar inerte, considera-se como anuência, ou seja, que ele concordou com as contas apresentadas. Então, o ideal, se ele realmente discorda, é que ele faça a impugnação específica, devidamente fundamentada, demonstrando também por que ele não concorda, né?
com aquelas contas oferecidas. E o que acontece se o réu não apresentar as contas do mesmo jeito? Ele pode também se recusar, né? Aí é onde entra a curiosidade, né? Se o réu não apresenta as contas, o juiz vai permitir que o autor ofereça essas contas. Então, o autor, eu sei que é difícil imaginar uma hipótese dessa, né? Porque se é o réu que exerce a administração dos bens, dos negócios, como que o autor, né, vai poder apresentar essas contas? Tem que dar o jeito dele. Se ele quiser realmente comprovar que ele tem algum saldo, que ele tenha que receber algum valor, ele vai, não sei, ele vai ter que trazer testemunha, tá? De qualquer forma que ele tiver de provar, ele tem que trazer no processo e fundamentando essas contas que ele apresentar. E nesse caso, pessoal, tem alguma certa vantagem para o autor, porque apesar dele ter essa dificuldade, só que como o réu não apresentou, as contas também não vão ser impugnadas, tá? Então, mesmo que assim, não tenha uma fundamentação, ó, das melhores, né, documental e tudo mais, a menos que o juiz suspeite de algum erro e vá determinar alguma perícia, algo do tipo, o réu não vai poder impugnar essas contas. Então, ao que tudo indica, se tiver minimamente comprovado o que o autor alega, ele vai ter ali sucesso no processo e vai obter uma sentença favorável a ele. Ao final, a sentença... Pode falar. Ou não é nada? Ao final, pessoal, a sentença que vai pôr fim a essa última fase do processo, ela serve para duas coisas, basicamente, né? Primeiro, declarar boas ou más, isso é a nomenclatura que a doutrina utiliza, boas ou más as contas prestadas, né? Então, basicamente, está correto ou está errado a prestação de contas que foi apresentada. Segundo, condenar o autor ou o réu a pagar eventual saldo devedor. Então, tanto o autor quanto o réu, como eu já falei para vocês, eles podem ter aí um saldo que eles tenham ou a receber ou a pagar, né? Então, a sentença já vai, na medida do possível, fixar esse valor e vai fazer a condenação. Assim, é um dos objetivos principais dessa ação é justamente fixar um valor ali e possibilitar a existência de um título judicial para a execução desse saldo, tá? Se não tiver nenhum saldo, seja devedor ou credor, só vai ter a declaração de que as contas estão devidamente prestadas, tá? Ou não. Tá. Vamos em relação a como essas contas devem ser apresentadas, né? Como que o autor ou o réu devem fazer essa prestação de contas. Primeira coisa, lá no artigo 551 do CPC, é necessário que sejam apresentadas de forma adequada, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Então, não há uma exigência de que as contas sejam apresentadas do modo assim mais específico possível, algo super contábil ali, sabe? Aqueles balancetes muito complexos que só alguma pessoa profissional da área que vai entender. O que se exige é que sejam adequadas, né? Adequadas tem que ser claro, pelo menos, vamos supor uma planilha especificando o nome da despesa ou do lucro, o quanto que gastou e o quanto que recebeu. Pelo menos isso, né? Algo que dê claramente para entender para qualquer pessoa que minimamente sabe matemática aí, saber diferenciar um eventual saldo ou débito, tá? Então, tudo vai ser justificado, teria que se apresentar documentos comprobatórios, tá? Não basta você simplesmente juntar uma planilha discriminando tudo que teve de gasto, de despesa, de lucro, sem juntar nenhuma comprovação, tá? Vai ficar fácil para outra parte impugnar, né? Então você tem que se precaver e juntar tudo que for possível de documentos. Se não tiver documento, né? Se não tiver prova escrita, pode ser requerida prova testemunhal ou técnica. Então, assim, tem toda a possibilidade aqui para fazer essa questão probatória. É claro que um documento
querendo ou não, ele tem um... Eu sei que não há hierarquia nas provas, né? Mas um documento, geralmente, ele acaba prevalecendo face a uma prova testemunhal, que pode ser mais frágil, pode ter contradições na fala da pessoa, no depoimento. Então, enquanto advogados aí, se estiverem orientando algum cliente, procurem, assim, pedir que comprove tudo por meio documental. É o que vai garantir, assim, de uma forma melhor. Então, em relação à forma, pessoal, é basicamente isso que o código prevê, tá? Não tem nenhum um requisito muito especial nesse quesito, tá? Nesse ponto. Basicamente, se exige que sejam apresentadas contas de forma adequada, especificando todos os itens, sejam despesas ou investimentos, lucros que tiver. Agora vamos falar de um outro tópico, para depois já finalizar, que é a prestação de contas por dependência. Isso ocorre, vocês perguntaram bastante no começo, né, a respeito do tutor, do inventário, e vai cair nesse caso aqui, ó, prestação de contas por dependência. Até agora a gente vinha falando de um processo, né, de uma ação judicial de prestação de contas. Então, a gente tem uma ação normal como qualquer outra. O que diferencia é o procedimento que é especial. É um pouco diferenciado do comum. Mas aqui a gente vai falar de quando o processo ele pode não ser necessariamente um processo, tá? Ele pode, ele vai, na verdade, ser por dependência, né? O que é dependência? É quando, por conta da relação entre as partes, ou processual, enfim, de cada caso, pode haver um processo já pré-existente e que você, em decorrência daquele processo, você teve esse encargo judicial de administração dos bens. Então, aqui, ó, ele ocorre quando os administradores de bens alheios forem ali nomeados ou receberem o encargo por via judicial, tá? Então, é por conta da via judicial, por conta de um outro processo, de uma nomeação pelo juiz, que você é obrigado a prestar contas. Vamos pensar no caso de tutor, pensar no caso de inventariante, tá? Tudo por meio judicial. Nesse caso, as contas, elas vão ser prestadas em autos apensados aos principais. O que é apensado? É junto, tá? É ligado ao processo principal. Quando o processo era físico, a gente tinha mais facilidade de visualizar essa situação. Eu não sei se alguém... Acho que tem gente que faz estágio em fórum, acho que é a Caroline, né? Talvez já tenha até visto. Eu também, na época que fazia estágio, a gente via ainda alguns processos físicos que tinha a capa, era tudo impresso, né? Então, como que era pensado um processo ao outro? Pegava-se um barbante, não sei se em outros lugares fazia de outra forma, mas lá em Paranaíba era assim. Era um barbante que enrolava num grampo ali no processo, né? E aí enrolava no outro também, ficava uma cordinha, né? Ligando um processo ao outro. Ficavam juntos. Então, toda a movimentação que se dava de fila, ia para o juiz, voltava do juiz para o cartório, os processos eram carregados juntos, porque eles estavam amarrados. Isso era apensado, né? É o que se chama de apensado. Hoje, com o processo judicial eletrônico, o processo apensado ele fica disponível na parte inferior aqui da sua interface do ESAGE, vai ter uns itens aqui. Processos apensados, não lembro se tem alguma outra coisa, mas eles vão ficar na parte de baixo. Se você clicar, você tem acesso ao outro processo também, tá? Processo ou incidente, né? Que é o que a gente vai falar já. Existem casos de quando as contas elas são requisitadas pelo juiz de ofício ou pelo MP, que não existe um processo propriamente falando, tá? Propriamente dito, de prestação de contas. Elas geram um mero incidente processual. O que é um incidente processual? Grosseiramente falando, é um acessório do processo principal que ele vai perdurar enquanto o processo principal correr também, enquanto ele estiver em aberto, ou até mesmo ele termina antes, né, dependendo do caso. Mas vamos imaginar no caso de
de um inventário, tá? Tem um inventário, há algum questionamento por conta de algum herdeiro, ou então até mesmo o Ministério Público ou o juiz exigem ou requisitam ao inventariante que sejam prestadas contas. Vai se abrir um chamado incidente processual, que vai ficar em apenso também, né? Vai ficar grudado ali com o processo principal, e a pessoa vai ter a oportunidade de se manifestar, de prestar as contas que foram solicitadas, né, requisitadas, tudo normalmente, tá? Então vai correr o procedimento que a gente falou. Do contrário, quando não for requisitado pelo juiz ou MP, o que acontece, que elas podem ser exigidas por um interessado, né? Como eu já mencionei para vocês, então ocorre a abertura de uma ação autônoma, normal, que a gente vem falando aqui. Vai seguir o procedimento especial, tudo que a gente falou. Um número de processo específico, tá? Então ela vai ser também apensada, porque ela tem relação com aquele processo principal de onde decorreu ali o dever de prestação de contas. Vamos imaginar o seguinte: não teria lógica num processo de inventário, por exemplo. Algum dos herdeiros vai e entra com uma ação de exigir contas. Ele vai distribuir o quê? Por dependência, tá? Quando vocês tiver, não sei se alguém já sabe como faz, quem atua em escritório pode ser que saiba. Quando vai distribuir uma ação, uma petição inicial, você abre o sistema e vai ter a opção distribuir por sorteio, que aí vai para qualquer vara, ou distribuir por dependência, que aí você vai selecionar o número do processo já existente e o processo ele vai para o mesmo lugar onde corre aquele processo específico que tem relação com o outro. Então imagine a situação. Tem um processo de inventário na mão da segunda vara civil de Dourados, por exemplo. Qual a razão de uma ação de exigir contas do inventariante, né, de um herdeiro em face de inventariante, cair na quarta vara civil, que o juiz não está nem sabendo daquele inventário que está correndo, ele não tem conhecimento, não tem nem acesso, dependendo, àqueles autos, então não tem motivo. É por isso que a distribuição nesses casos, pessoal, quando há uma relação com algum outro processo pré-existente, e os administradores eles foram nomeados pelo juiz, o processo ele tem que ser distribuído por dependência e ele vai seguir o processo de onde houve a nomeação, ele vai ficar ligado ao processo principal. Nesse caso, vai ser uma ação autônoma, um processo. Então, independentemente se o inventário ele for finalizado, se ele for suspenso, se, enfim, a ação de prestação de contas ela pode continuar. Se for um incidente processual, que é algo que é requisitado aqui a prestação pelo juiz ou MP, é um incidente processual que se gera, é um acessório, tá? Então ele tem um caráter de acessório. Se o processo principal for extinto, o acessório segue, né? Ele vai ser extinto também. Não tem como ele continuar sozinho. Então essa é a diferença aqui de um incidente para uma ação autônoma. E vai depender do caso concreto. Lembrem disso, se for requisitado pelo juiz ou MP, se gera um incidente processual no mesmo processo, em apenso. Se for exigido por um interessado, por uma outra pessoa, mas ainda tem relação com o processo em andamento, é uma ação autônoma, só que ela também fica apensada a esse outro processo, tá? Alguma dúvida? Aqui a gente finaliza o conteúdo, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já falei bastante. Professor, o senhor manda esses slide do senhor no grupo? Mando, eu vou mandar daqui a pouco ou até amanhã Seria cedo, quando eu... importante o senhor mandar antes da Sim. aula, durante o dia, que a gente pode imprimir, né? E fazer Tá. anotação. Sim, é que às vezes o que acontece, mas eu posso mandar também. Eu preparo antes, só que até o horário da aula eu vou, às vezes, fazendo anotação, inserção de alguma coisa. Então pode ser que fique um pouco diferente. Mas eu posso mandar um prévio, e aí depois o que eu fizer alteração depois, ou durante a aula, eu reenvio. Quando É tiver porque, como o. nós não estamos com a matéria do senhor, o senhor lançava lá antes, né? Isso, Aí a eu gente está sem KLS, sem a matéria.
Sim, é o que eu ia mencionar agora. Se quando voltar, quando tiver a nossa disciplina no AVA, eu lanço direto lá, né? E agora eu não estou conseguindo fazer com um pouco de antecedência, porque tá bem corrido no início agora, e como não tenho, né, esse conteúdo pronto, todo ele pronto para vocês. Então eu vou fazendo conforme vai, né? Tem as outras disciplinas também. Mas a ideia é conseguir mandar para vocês com uma certa antecedência, né, de pelo menos uma semana, para que vocês possam estudar antes. E aí vamos ver se passando agora esse começo de mês de setembro que eu consigo regularizar isso e mandar com mais antecedência, Ok, professor. tá? Professor, Tá dando aí que eu tô meio perdido. Oi? professor, Qual que é essa matéria aí que o senhor tá passando? Peraí, a matéria de hoje, o nome da matéria de hoje chama Ação de Exigir Contas, tá? Agora, a Não, matéria, a disciplina, tá? A disciplina, deixa eu tirar aqui. A disciplina chama Processo Civil, Procedimentos Especiais. É que ela não está no AVA, por enquanto, tá? Estou aguardando lá resolver esse problema, mas eu creio que até semana que vem, espero que tudo esteja regularizado, tá? Bruna? professor, o senhor mandou o slide da aula passada já? Da aula passada, eu mandei no WhatsApp, salvo engano. Mandei o link do vídeo e mandei o arquivo desse esquema que eu faço. Por enquanto, só pelo WhatsApp, né? Porque a disciplina está fora do AVA ainda. Mas aí, se vocês entrarem nos arquivos do grupo, vocês devem localizar. Tá? Aula 1, Tá bom, então obrigado. tá? Por nada. Qualquer Professor, coisa me avisa que eu mando de novo. Oi, André. deixa eu só memorizar aqui. Quem detém, então, a legitimidade ativa e passiva na ação de exigir contas, deixa eu ver aqui, refere-se ao dever contratual de prestar conta por aquele que administra bens ou direitos alheios. Um exemplo, tipo síndico de condomínio, certo? Sim, Aí eu entendo assim que essa legitimidade passiva, ela será então do administrador. E essa legitimidade ativa, ela será por consequência sendo do interessado na administração dos bens ou direitos. Seria isso. isso? Isso, é. O que tem que sempre ser observado o caso concreto, né? Quando não tiver na lei especificando, em regra é isso, né? Que nem você disse. As contas, elas surge essa obrigação de exibir, né? De prestar contas quando alguém administra bens alheios. Aí o que tem que ser observado é isso, né? Quem está administrando vai ser geralmente a parte que é legitimada passivamente, né? Então, no caso que você deu de exemplo, até um ponto importante do síndico, porque existem condomínios que não é o síndico que administra a questão dos valores recebidos. Então, quem na verdade, se for uma administradora que administra o condomínio e houver um síndico, quem tem a legitimidade ativa é o próprio síndico, tá? Porque ele representa os condôminos. Aí, se o síndico não exigir, os condôminos podem pedir em assembleia ou, inclusive, podem entrar individualmente. Mas, primeiramente, é o síndico, nesse caso específico, tá? Mas, em regra, é isso. Quem administra os bens tem a obrigação de prestar as contas. Quem tem os bens administrados ou que tenha interesse naquela relação, ou no caso, por exemplo, de herdeiros, né, que tem, que são prováveis que vão receber esses bens, né, do espólio, eles podem ajuizar, né, pode ser os autores, Certo. tá? Um exemplo bom também de lembrar em relação, eu já até falei na aula, mas em relação a sociedades comerciais, empresariais, né, as empresas. Se houver sociedade, um sócio que administra os bens ali, a empresa, ele tem esse dever de prestar contas para os outros, tá? Então, pode acontecer isso, ou se for um administrador, uma terceira pessoa que somente administra, também é obrigado a prestar conta para os sócios, enfim.
Então, temos isso também. É um exemplo bem mais concreto para a gente pensar. Mas o que você falou está certo. Até então, é isso aí mesmo. Hein, professor, então, quem pode propor essa ação de exigir contas deve ser proposta por quem teve os seus bens administrados por outrem, certo? Sim, sim. E Ocorrem os aí, casos... pode falar. então, e aí esse procedimento, igual o senhor acabou de falar, ele vai ter duas fases, né? Na primeira, o juiz ele decide sobre a existência da obrigação. E na segunda, o réu prestará contas e será avaliado. É isso. Se eu estiver Sim. errada, fala aí. Não, tá certo. Primeiro vai verificar se existe o direito, né, o dever do réu de prestar contas. Se não existir, vou até mostrar aqui, peraí. Tem um esquema bem interessante do Humberto Teodoro Júnior, não sei se vocês acompanharam esse conteúdo por ele, que mostra um fluxograma. Quer ver? Deixa eu compartilhar aqui. Que talvez facilite, se depois vocês quiserem até imprimir isso daqui para guardar. Deixa eu tentar dar zoom, se não vai ficar muito grande. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Ficou menor agora o negócio? Espera aí. Vou voltar do jeito que estava para ver se agora vai. Que estranho, o negócio estava maior aqui agora. E tem um fluxograma aqui que fala certinho das fases. Não vai aparecer direito. Se depois vocês quiserem entrar... Deixa eu ver se agora... Não vai. Quer ver? Vou tentar dar zoom na página. Não tá aparecendo direito. Tava até bom, fui mexer. Mas enfim, eu vou só explicar aqui depois, se vocês quiserem entrar no livro, lá pela Biblioteca Virtual, na obra do Humberto Teodoro Júnior, que eu recomendo bastante. Vou tentar fechar e abrir de novo. Vai ter um fluxograma, ó. Vocês podem ver aí a primeira fase. Não sei se vai dar para enxergar. Peraí. Eu vou tentar fechar e abrir de novo. Ou aqui. Vai... Tá. Não está abrindo agora a biblioteca virtual, mas enfim. Primeira fase, aparece primeira fase. Isso. Petição inicial, artigo 550, parágrafo 1º. Isso, vai ter todo um fluxograma, mas assim, sinteticamente, só reforçando reforçando o que a André já disse, pessoal, essas duas fases que são importantes aí de distinguir bem. A primeira, o que vai ser verificado é somente se o autor tem o direito de exigir e o réu tem o dever de prestar. Então, o juiz vai analisar a questão do interesse, da legitimidade do autor e também vai verificar se o réu ele vai ter o dever, tá? O autor tem que juntar alguma prova que o réu ele administra esses bens e ele se recusou ou houve uma discordância em relação às parcelas para poder prosseguir com o processo, com a ação. Iniciando a segunda fase, que é depois da contestação, ou pelo menos depois que passar o prazo inicial que a gente falou, o que vai ser verificado é o conteúdo das contas, tá? Então, o legislador buscou bem separar isso daí para não ter uma mistura muito, que ia complicar muito o processo, o procedimento dessa ação. Então, a primeira coisa, a gente vai por partes. Primeiro, verifica se tem o direito, se a ação está tudo ok. Segundo,
verifica o teor das contas, o conteúdo. 127. Que aí entra a parte matemática da coisa, né? Vai ter que juntar documento, enfim, se houver impugnação. Então, é por isso que houve essa separação, né? Para não ficar tudo aglutinado numa contestação, numa impugnação e Viu, virar uma professor? confusão. Oi? É página 128 do livro. Isso, é que eu não estou conseguindo abrir aqui agora. A biblioteca virtual Eu consegui também. abrir. Mas aí, se depois peguem vocês em casa, para a hora que estiver estudando, e entrem nesse livro do Humberto Teodoro Júnior, que é sobre procedimentos especiais, que vai ter um fluxograma muito interessante lá para aprender o conteúdo dessa parte de procedimento, pelo menos. Então, vai ter ali a inicial, a citação do réu e as possibilidades que existem. Então, cada possibilidade, o autor ele vai 128 colocando, fluxograma. ele vai colocando o que pode ocorrer. Então, contextuação, o juiz vai decidir e tal, se realmente há o dever de prestar contas ou não. Se é julgado procedente ou improcedente. Enfim, vai ter tudo que a gente falou aqui está sintetizado nesse fluxograma que eu acho interessante para vocês fixarem melhor como que é o andamento, tá? Às vezes, na forma como eu coloco aqui na aula, pode ser que não fica tão explicativo ou didático como o fluxograma, porque o fluxograma vocês veem como se fosse um processo ali mesmo, sabe? As fases, todas as etapas certinho. Aqui eu estou só explicando e falando, né? Então acessem o livro lá e deem uma olhada que é interessante. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu ia fazer as questões da aula de consignação, mas eu vou deixar vocês livres já que eu tenho que fornecer um questionário de atividades para vocês, então a gente já deixa para esse momento mesmo. Então, em vez de vocês responderem em sala, vocês respondem no papel e pelo menos está valendo nota, né? Alguém quer perguntar? Tem alguma dúvida? Professor, então, Oi? assim, sempre que eu pensar para que serve a ação de exigir contas, eu tenho que entender que sempre que haverá uma administração de bens, de valores ou de interesses de um determinado sujeito, né, que seja confiado a outro, então haverá sempre a necessidade de prestação de conta. Ou seja, dessa relação que está sendo pormenorizada das receitas, também das despesas do desenvolvimento dessa administração. Isso. Então, eu acho assim que, portanto, vai ter essa ação, vai sempre existir, então, uma ação de natureza dúplice. Isso? Uma ação de natureza dúplice, você falou? Isso. Sim, sim. O que é importante, isso que é importante destacar também, além da questão nos casos de administração de bens, que é quando há essa questão da prestação de contas, qual o objetivo, né, de quem entra com a ação? Primeiro, por fim a uma relação jurídica, na maioria dos casos, já que você quer terminar aquela situação ou verificar se há uma. Isso já é o segundo objetivo, que pode ser objetivo, né? Primeiro, por fim na relação jurídica, já que você quer verificar se tem alguma pendência ou não, se está tudo certo, e acabar com aquela relação. Segundo motivo que pode dar causa aí para uma ação como essa, é você querer verificar se há um saldo para você receber, ou geralmente que você quer receber, né? Mas pode ser inclusive para você pagar. Então é verificar se há saldos, se há créditos ou despesas que originaram aí dessa relação jurídica. Então a pessoa que está entrando com o processo, geralmente ela quer isso, quer pôr fim à relação jurídica e quer poder gerar um título executivo judicial para buscar e receber algum valor que ela entende devido, né? Então, pensando logicamente assim, um credor, ele geralmente ele não iria entrar com uma ação de prestação de contas se ele sabe que ele está devendo. Mas na prática, assim, né? Mas pode ocorrer também, né? Nada impede.
tá? A pessoa também tem o direito de pagar as suas contas, né? Como a gente falou na consignação. Mas é isso que você disse. Quando há o caso de administração de bens de uma pessoa por outra, gera essa relação que pode cair aí na prestação de contas, já que, como não sou eu pessoalmente que estou administrando, eu tenho o direito de saber tudo que está acontecendo, né? Se houve tanto de gasto, se houve tanto de lucro, e quero tudo isso detalhado e comprovado. Por parte de quem entra com a ação, há esse desejo de ver livre-se da relação jurídica e também de ter uma sentença fixando aí valores exatos para receber ou para pagar, tá? Que aí vai entrar na execução. Então seria isso em resumo, assim, geral. E isso, no caso, pensando na vontade das partes, né? Se a obrigação decorrer de lei ou for requisitado num processo pelo juiz ou MP, já, enfim, independe aí da vontade de uma ou outra pessoa, mas vai ser por força de lei, né? Mas pensando assim, em relação de pessoas particulares aí que têm relação entre si, seria isso que eu falei, Certo. tá? Então, professor, essa reconvenção que o senhor falou aí na ação de prestação de contas, ela é sempre a via jurídico-processual, né? Que vai ser apropriada para a parte do réu, né? Para formular o pedido, vai ser direcionado a que o autor preste conta da sua gestão. Isso. Não, nesse caso, não, na verdade, não é necessário apresentar a reconvenção. Vamos pensar no caso do autor e o réu ali, né? O réu teria o dever de prestar contas, o autor está exigindo. Como essa ação ela tem essa natureza dúplice que você mencionou, Sim. então tanto o autor quanto o réu, eles podem fazer pedidos ali em relação ao objeto. Mas sintetizando, o réu ele não precisa apresentar uma reconvenção e ele não precisa nem pedir na contestação. É que a gente pede, né? Para evitar e para demarcar ali, né? Mas não precisa apresentar uma reconvenção querendo cobrar um saldo que você teria a receber. Então, o que você pode fazer é simplesmente pedir na contestação ali que seja fixado, determinado em sentença, o saldo credor ou devedor que seja, e ao final o juiz vai dar a sentença e vai fixar, olha, tem um saldo a favor do réu ou do autor. Então, tanto faz. Não é porque o autor entrou com o processo que só ele vai ter o direito de receber valores. Inclusive, ele pode ter que pagar, tá? Então, a questão é que esse tipo de processo não necessita de uma reconvenção. Ou seja, o réu ele não precisa apresentar essa peça reconvenção dentro da contestação para ele poder receber valores no final. Basta que o juiz verifique que houve saldo ali em favor dele e aí ele pode executar, tá? Certo. Beleza. Pessoal, então eu acho que é isso, né? A gente está chegando no horário aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar pelo WhatsApp ou na aula que vem também e a gente tenta esclarecer. Deixa eu ver aqui o que vai cair na aula que vem. Ó, são as ações possessórias. Eu não sei se vai dar tempo de ver tudo. Provavelmente só a manutenção e reintegração de posse aqui. É que agora a doutrina não está abrindo aqui, mas vai depender do volume de páginas, né? Mas o que tudo indica que a primeira parte das ações possessórias a gente vai falar. Então, se quiserem estudar para isso, tá? E assim que eu tiver feito o material da aula, eu compartilho com vocês, pelo menos um pouco antes da aula. Deve estar pronto, como eu tenho aula com o matutino na quarta, até terça-feira deve estar pronto. Então eu já mando para vocês, tá? Mando pelo WhatsApp antes. Bom, eu vou encerrando então por aqui, pessoal. Beleza, professor. A Obrigada, hein? gravação. Eu vou encerrando então a gravação por aqui. Aí, como eu disse, se tiver alguma dúvida, procura no WhatsApp ou na aula que vem mesmo, tá? Vou mandar as atividades até o começo da semana para que vocês façam. Então, já para ter alguma pontuação aí de início, tá? Uma boa noite a todos e estudem, Boa tá? noite. Obrigado pela presença também. Boa Tchau. noite, professor. Tchau.